Conversa Fraterna com Dora Rodrigues. Dando continuidade à nossa conversa fraterna, nós vamos dar uma olhada hoje nesse capítulo bem interessante que trata da autêntica liderança, onde a Lourdes Caterine, no seu modo de apresentação, nos traz um caso e logo em seguida ela comenta. E o comentário dela é excelente, por sinal a gente vai se ater muito à leitura do que ela escreve nesse comentário, para que a gente possa ter um entendimento acerca dessa questão da liderança e dos grandes problemas que ocorrem no movimento espírita, infelizmente. Você está assistindo Conversa Fraterna com Dora Rodrigues. Aqui ela começa narrando um caso, uma situação em que alguém pede um aconselhamento para ela relacionado a essa questão. E aí vocês peguem o livro, leiam, que vocês vão ver que na íntegra é isso aqui que eu vou ler para vocês. E qualquer semelhança com alguma situação aí é mera coincidência, como a gente costuma dizer, né? O comentário é o seguinte: frequento um centro espírita onde há enorme rivalidade entre dois grupos e uma verdadeira guerra dissimulada entre duas pessoas. Uma quer continuar seu líder, a outra quer o lugar daquela a qualquer preço. Por trás, existe um interesse mesquinho e particularista em servir e agradar os ceareiros, a fim de conquistar simpatia e amizade. E, como resultado, obter adeptos de uma causa própria. Como entender tudo isso? Qual deve ser minha posição num lugar onde se ensina união, solidariedade e amor, e, no entanto, disfarçadamente atacam e rebaixam uns aos outros? Sinceramente, é um comentário triste. Alguém chegar numa casa espírita, se deparar com uma situação dessas e ficar se sentindo numa condição, eu digo, sim, como é que eu me coloco nessa posição aqui? Porque eu vim para um lugar achando que estava tudo bem, que aqui era o lugar certo, e de repente eu me deparo com uma questão mínima entre duas pessoas, ou entre grupos, como acontece, né? E eu lembrei de uma frase atribuída a Francisco de Assis, que diz o seguinte: tome cuidado com a sua vida, porque talvez ela seja o único evangelho que o teu irmão irá escutar. Refletindo sobre essa frase, eu fiquei pensando, realmente, quantas pessoas que vão para uma casa espírita a convite de outras, chegam ali, se encantam com a doutrina, porque a doutrina é maravilhosa, mas ainda não têm o conhecimento necessário para entender essas questões. E aí se depara com situações como essas, e muitas vezes se afasta da casa, não pela doutrina, mas pelas pessoas. Como bem diz o Francisco de Assis aqui, talvez seja o único evangelho que o teu irmão irá escutar. Ele foi por você ou por um amigo e está saindo por você ou por conta de algum amigo. Quando, em verdade, ele não teve nem tempo ainda de se fortalecer no conhecimento, conhecer a doutrina, para entender que a doutrina é do Cristo, dos Espíritos, e que eles são pessoas que ainda não aprenderam a conviver entre si. Então, é uma situação triste que, infelizmente, está presente ainda em nossas vidas, em nosso trabalho. E aí a Lourdes Caterine começa a comentar sobre isso, e ela diz que, realmente, o homem livre, ele não precisa dominar outras criaturas. A pessoa que tem a liberdade de viver, de conviver, ela não precisa dominar outras pessoas. Liberdade é sentimento oposto ao desejo de mando. Ou seja, ela não tem esse desejo de mando, de mandar nas pessoas, de estar acima das pessoas. Diz também a Lourdes que dominadores não conseguem sentir-se valorizados como pessoa, a não ser quando estão dominando os outros. E é justamente isso. As pessoas querem porque querem dominar as pessoas, os grupos, os trabalhos, para se sentirem valorizados como pessoa. Na verdade, elas só se sentem pessoas quando estão dominando os outros. Elas só se sentem valorizadas quando estão dominando os outros.
Mas quem é livre realmente, diz a Lourdes Caterine, não pretende ser mestre de ninguém. Ninguém é mestre de ninguém. Mestre nós só tivemos um e só temos um, que é Jesus. O que nós precisamos entender é que a principal autoridade que nós devemos ter é conosco mesmo. É com o nosso mundo íntimo e não com o mundo dos outros. Mas muitas pessoas entendem diferente, né? E aí ela diz que existem diversas formas de atingir uma liderança. E aqui ela fala do líder nato e do líder calculista ou produzido. Então, vamos aqui para o líder natural, o líder nato. Ela diz que o líder natural é criativo e engenhoso. Traz das vidas passadas um manancial expressivo de experiências e conhecimentos. Essa liderança vem revestida de carisma, organização e equilíbrio na capacidade de comando. Identifica-se com os ideais de um grupo e os representa bem. É firme e objetiva, inspira confiança, pois sempre está segura do que realiza. Então, ela deixa muito claro aqui que existe uma trajetória na vida do ser aonde ele vai somando essas capacidades, essas qualidades, e isso já são requisitos do passado, de vidas passadas. É um manancial de experiências, de conhecimento que o espírito traz e que, uma vez em grupo, ele naturalmente tem esse carisma, tem essa organização, tem equilíbrio na capacidade de comando. Ele não sobrepuja ninguém, ele não comanda ninguém, ele organiza o trabalho, comanda o trabalho, né? E se identifica com os ideais do grupo. Não é o grupo que tem que se identificar com os ideais dele, é ele que tem que se identificar com os ideais do grupo para representar bem esse grupo. E, para isso, ele é firme e é objetivo. Ele inspira confiança. Ele está seguro do que realiza. Isso aqui, Luz Caterine falando sobre o líder natural. Diz mais. De modo geral, estão ligados a famílias espirituais que lhes dão uma ampla assistência do plano invisível. Realizam incansavelmente uma tarefa de amor em consonância com as altas esferas a que se acham vinculados pelas leis de afinidade ou simpatia. Então, ninguém está aqui realizando nada por acaso. Existem essas ligações espirituais, essas famílias espirituais que a gente sabe que, quando a gente reencarna, a gente tem essa assistência do plano invisível. Num trabalho também. Não é só dentro do lar, na família, nas organizações também, nos trabalhos que a gente está à frente. Por isso que realizam incansavelmente essa tarefa com amor, porque está em consonância com as esferas espirituais mais altas, né? E aqui ela coloca alguns pontos que eu achei extremamente interessante comentar. Aprenderam a ouvir para auxiliar. Ouvir não é serem ouvidos. Aprender a ouvir para auxiliar, saber quais são as necessidades do grupo, onde que pode ajudar, onde que pode auxiliar. Entende em profundidade a função da dor. Então, está ali porque muito já sofreu, muito já viveu, já tem um entendimento dessa questão, entende a função da dor na vida das pessoas e possui um bom humor extraordinário. Engraçado, né? O bom humor entra aqui, porque o livro do Evangelho nos diz que não precisa de se siliciar, se cobrir de cinzas, ser fechado para ser sério, de maneira nenhuma. Então, um bom humor extraordinário, porque para lidar, para estar em convivência com as pessoas, precisa estar também com esse entendimento de humor, para entender algumas situações, algumas falas, alguns momentos. Com isso, ele vai cumprindo proveitosamente sua missão na Terra. E se acham bem consigo mesmos, se sentem bem consigo mesmos dessa forma. E aí ela lembra que Jesus Cristo é o exemplo máximo da autêntica liderança. Foi considerado o líder dos líderes, reformou as regras religiosas e sociais da época, iluminando a terra com sua sublime mensagem.
fez um trabalho que não era para qualquer um, não. Por isso ele foi crucificado. Porque os que saem dos padrões rigorosos do convencional é que impulsionam o progresso da humanidade. O impulso que nós tivemos com a vida de Jesus se deve a isso. Jesus saiu dos padrões rigorosos do convencional para impulsionar o progresso da humanidade. Senão, não estaríamos aqui 2000 anos depois. Continuando sobre o líder nato, ela diz: o líder nato é original, ou seja, é ele mesmo. Não copia ninguém. Não se limita a seguir caminhos já percorridos. Tem a capacidade de elaborar concepções novas e encontrar soluções inéditas para antigos problemas. Por isso que choca. Porque, sabe, ele não segue ninguém. Ele é ele mesmo, ele não está copiando ninguém. E ele não se limita a caminhos já percorridos. Aí as pessoas não querem mudar, não querem mudança, não querem transformação. E o líder entende que precisa haver, sim, muitas vezes, uma melhoria naquela trajetória, naquele caminho. Consegue elaborar concepções novas, e aí incomoda. Para que mexer nisso? A gente já vem há tantos anos assim. Chega agora querendo modificar tudo. Claro que algumas situações precisam ser analisadas e observadas. O líder também não vai chegar impondo. E encontra soluções inéditas para antigos problemas, porque ele tem uma outra visão, ele tem um outro entendimento das coisas, e às vezes está ali uma situação que não se resolvia, ele chega e simples assim. E tudo se melhora e tudo se transforma. Ele recebe sempre com simpatia e sensatez quaisquer críticas ou sugestões destinadas ao aprimoramento das tarefas. Bem aqui, a Lourdes Caterina diz para a gente claramente quanto a gente está despreparado nesse campo, porque receber com simpatia e sensatez qualquer crítica ou sugestão destinada ao aprimoramento das tarefas, isso aqui é que trava o trabalho. Isso aqui é que responde por essas questões, por esses atritos, por essas discussões, que chegam a desfazer até casas espíritas, por conta, sabe, daquela sede de poder, daquela ganância de mandar no outro, de ter o seu pensamento ali expresso, sem questionamento, tudo isso. E aí ela fala agora dos líderes calculistas ou produzidos, que muitas vezes são homens dominados pela paixão do comando e da autoridade. Ele não é líder de nada. Ele se impõe, ele quer se fazer líder. Então, pela paixão, pelo comando da autoridade, ele quer porque quer se impor com isso. Valem-se da força e do discernimento que os líderes natos lhes emprestam. Mas depositam sua segurança neles e não em si mesmo. Vivem à sombra das opiniões. Então, é aquela pessoa que quer porque quer ter comando, ter autoridade, mas, na verdade, a segurança deles não está neles. Aquela pessoa que, sabe, o que vão dizer de mim, o que vão pensar de mim. Ele não se preocupa de como esse trabalho vai ser especial para nós, para a nossa casa, para as nossas atividades. Não, ele está preocupado com o que vão achar dele, com o que vão pensar dele. Então, ele não tem realmente a segurança própria dele. Comumente encontra pessoas imaturas que o acompanham. Por isso que muitas vezes existem dois grupos. O grupo do líder natural e o grupo do líder que está ali manipulando, que está querendo. Tem sempre pessoas imaturas que o acompanham. E aí a Lourdes diz, isso aqui não são palavras minhas, não. Isso aqui é a Lourdes Caterina que está dizendo. É manipulador, mexe os cordões de suas marionetes, usando-as em benefício pessoal e fazendo-as viver como robôs, sem vontades próprias. Quer dizer, ele manipula as pessoas estão ali a serviço dele, não é do Cristo, não é do trabalho de Jesus, ali não é uma casa dos espíritos, é a segunda casa daquele líder. E lá ele diz como tem que ser, como não tem que ser.
E o resultado disso é que as pessoas são verdadeiras marionetes, não têm vontade própria. É o que ele determina. Seus adeptos acreditam ser idealistas e autodeterminados, não se dando conta de que por trás das cortinas existe alguém guiando o espetáculo, onde a estrela não é o ideal espírita cristão, é ele mesmo. O intuito não é a expressão da doutrina, não é o engrandecimento da doutrina, é o de si mesmo. E para isso ele usa aquelas pessoas, os adeptos, seus adeptos, não adeptos do Cristo, não adeptos da proposta espírita. Os líderes produzidos, que se utilizam do poder de persuasão por meio de uma voz meiga e amistosa, são paternalistas. Querem arrumar e resolver problemas que não são de sua competência, demonstrando empenho oportunista em relação ao bem-estar das pessoas. Instigam seus simpatizantes contra o inimigo imaginário, pensando assim obter união da equipe que dirige. Colocam uns contra os outros, tentando cuidar da vida do outro, ajudar na vida do outro, resolver o problema do outro, que não tem nada a ver com a competência dele, com a necessidade dele. É como ele disse, paternalistas. Eu resolvo a tua vida, eu cuido de você, eu faço por você. Esse problema eu posso resolver para você. Quando cada um é responsável por si, e ele responde só por ele mesmo, mas com isso, ele vai ganhando a simpatia e vai também instigando entre aqueles que lhe são simpáticos, termina com isso, criando esse inimigo imaginário. Todos começam a acreditar que realmente existe alguém que está investindo contra. Então, dessa forma, são criados muitos elos entre pessoas que não têm afinidade, resultando disso situações complicadas e convivências desastrosas. E ela diz, esse tipo de liderança imita quase sempre outra, que atingiu o êxito que ela pretende alcançar. Quer dizer, ela se espelha em alguém e ela quer, porque quer ser aquela pessoa ou aquela liderança. Então, ela quer porque quer alcançar aquilo ali. Ela está querendo atingir aquele êxito que aquela pessoa conseguiu. É severa condenadora, somente aceita as velhas interpretações com as quais está acostumada, não consegue vislumbrar conceitos inovadores nem criar situações novas. Olha a situação aqui, o retrato que a Lourdes Catherine cria e mostra para nós, cria não, é que ela mostra para nós desse líder que é severo condenador, condena tudo, somente aceita as velhas interpretações com as quais está acostumado. Mudar para quê? Melhorar para quê? Não está tão bom assim. Quer dizer, não consegue vislumbrar esses conceitos novos, nem criar situações novas. Está muito preso àquilo que ele consegue manter. Ele tem medo de ampliar e perder o controle. Deixar de ser o líder, deixar de ser a pessoa de expressão do grupo. E aí ela diz, as rivalidades começam em muitas circunstâncias quando admiramos alguém e não conseguimos ser como ele. A discórdia inicia-se não por causa da antipatia, mas porque essa pessoa é um espelho onde vemos o que gostaríamos de ser e não somos. A inveja. Veja bem, a inveja, porque a pessoa olha para o outro, queria ser tanto como essa pessoa, e não consegue. E aí começa realmente essa antipatia. E aí Lourdes Catherine diz para essa pessoa, você me pergunta como deve entender tudo isso? E olha o conselho que ela dá. Eu lhe peço que compreenda que você participa de um grupo de seres humanos em busca de crescimento, não de uma assembleia de anjos. Não se decepcione com a doutrina espírita por conta das pessoas. Ali estão seres humanos em busca de crescimento. Não tem nenhum anjo ali, não. Tenha como ponto pacífico a condição humana e encontre o lado positivo em todas as ocorrências e situações que a vida lhe apresentar. As maiores oportunidades de aprendizado surgem em nossa vida disfarçadas em desafios e dificuldades.
Então, diante de um quadro como esse, pense ali, condição humana, é isso que está presente aí. É o ser humano se expressando, não tem nada a ver com os ensinamentos da doutrina espírita, ou de qualquer religião, ou de qualquer situação que a gente se encontre, é a própria pessoa, o ser humano ali. Então, procura ver qual é o lado positivo dessa situação, dessas ocorrências, para a gente ver o que, que a gente pode trabalhar, porque, de repente, pode estar aí uma oportunidade de aprendizagem. Quanta gente não aprende nesses momentos, né? Nessas situações, a gente começa a perceber como somos falíveis, como será que eu não estou agindo dessa forma também? Será que eu também não estou manipulando as pessoas? Será que eu também não estou preso às coisas velhas e não quero que nada se renove, que nada se melhore? Aí é que está. Precisamos refletir. Esse texto da Lourdes Caterina é bem interessante para a nossa reflexão. E finalizando, ela diz: não se atenha de forma exclusiva à crítica. Lembre-se de que dias sombrios surgem ocasionalmente, mas no final podemos retirar as vantagens do entendimento. Isso é bem esclarecedor, porque muitas vezes a gente só critica a pessoa que está agindo dessa forma. Mas olha, não é só um ser humano que é responsável por uma situação, não. Existem grupos. E quando eu não ajo, quando eu não reajo, quando eu não tenho atitudes, quando eu me coloco só na situação de crítica, o que é que acontece? Tudo de ruim pode acontecer. E aí eu atribuo só a uma pessoa a culpa, a responsabilidade? Claro que não. Todos nós somos responsáveis. E a Luz Caterine segue dizendo: sabemos que o ser humano está em constante processo de aprendizagem. Em vista disso, todos podem aprender a liderar convenientemente. Então, todos nós estamos nesse processo de aprendizagem. Precisamos, sim, aprender e podemos aprender a liderar convenientemente. Ficar preso à crítica de alguém que está à frente, a gente pode tirar boas lições. Quer dizer, se a gente examinar os pontos fortes e os pontos fracos da situação, a gente vai. Não, dá para ficar. Vamos tentar ajudar, vamos tentar contribuir, vamos ver no que a gente pode auxiliar e tudo. E, a partir dali, tomar uma decisão prudente e sensata. Mas eu quero concluir essa nossa conversa fraterna com um texto bem interessante, um conto que eu encontrei, que eu quero dividir com vocês. Você está assistindo Conversa Fraterna com Dora Rodrigues. O conto que eu trago se intitula O Voo do Pássaro Mestre. Prestem bem atenção, porque tem tudo a ver com o que nós conversamos até aqui. No topo da montanha mais alta, vivia o velho pássaro mestre, conhecido por guiar o seu bando com maestria durante as migrações mais difíceis. Ele não era o mais forte ou o que voava mais rápido, mas era o que melhor conhecia as correntes de ar e o que mais confiava nos seus companheiros. Certo dia, um jovem e impetuoso pássaro perguntou-lhe: mestre, como você consegue manter todos unidos e seguros sem nunca precisar gritar ou impor ordens? O mestre sorriu, abriu as asas e respondeu: a verdadeira liderança não está em voar na frente para que todos me sigam, mas em voar ao lado, para que ninguém se perca. Eu preparo cada um de vocês para que saibam ler as nuvens, sentir a direção do vento e encontrar água. Um líder de verdade não cria seguidores, ele multiplica líderes. Assim, se um dia eu não estiver aqui, o bando saberá exatamente para onde ir. Naquele momento, o jovem entendeu que o sucesso não depende apenas de um indivíduo, mas da força, da autonomia e união de todo o grupo. E aí a gente volta e lembra da liderança maior, do nosso exemplo, do nosso Mestre Jesus. Uma liderança que permanece. Jesus é o líder das nossas vidas, dos nossos corações.
E graças à preparação que ele também realizou, nós temos hoje, 2000 anos depois, o Evangelho em mãos, que vai se perpetuar, se perpetua em nossas vidas. Então, nenhuma preocupação de liderar, porque nós somos finitos. Daqui a pouco a gente está retornando à pátria espiritual. O trabalho vai ficar nas mãos de outras pessoas, sim, quer a gente queira, quer a gente não queira. E vai ser bom para nós se a gente tiver preparado uma equipe boa. A gente não vai estar tão preocupado com o que deixou aqui. Muito ao contrário, para quem está muito apegado ao trabalho, não consegue dividir, não consegue preparar ninguém, coloca tudo nas suas mãos, uma hora vai ser chamado. Como é que esse espírito vai se sentir do lado de lá, pensando, o que eu fiz da proposta, do trabalho que eu recebi? Tudo acabou, eu voltei para a pátria espiritual, não tinha quem continuasse. Então, que a gente lembre disso, que a gente lembre da nossa finitude, que a gente lembre do exemplo maior que nós temos, que é o nosso Mestre Jesus, e trabalhemos preparando seguidores, não, preparando líderes, continuadores do trabalho, pessoas que irão levar a tarefa adiante, porque não é nossa, a tarefa não nos pertence. A tarefa é do Mestre Jesus. Uma boa semana e até o próximo programa.